Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso de JavaScript e na aula de hoje a gente vai dar sequência da aula passada. Na aula passada a gente falou sobre o DevTools, falamos sobre o console log e hoje a gente vai dar continuidade falando agora sobre a depuração do código. A gente vai fazer aqui um código, nós vamos fazer aqui uma tabuada e vamos fazer ali a depuração dela lá no nosso console log. Então a gente vai utilizar ali a ferramenta do DevTools para a gente fazer esse acompanhamento, né? Ver como que o nosso código vai estar se comportando ali conforme a gente faz a depuração. E para você que está chegando agora, nós estamos na aula de número 2 e o assunto hoje é depurando código. Pessoal, eu vou criar aqui uma variável chamada tabuada. A gente vai criar uma tabuada e depois ver o comportamento dela dentro do nosso DevTools, tá? Lá na abinha console log a gente vai ver isso, vai ver a tabuada apresentada na tela, né? Vai aparecer ali só no console log e depois a gente vai conhecer agora um outro menu para a gente conseguir fazer a depuração do nosso código, tá? E eu vou criar uma variável i que vai ser o nosso contador. Esse contador vai começar do 1. Pessoal, agora que a gente já está mais acostumado com os códigos, eu vou colocar aqui o nome de i, tá? De index. Lá no nosso curso básico de algoritmos de JavaScript, eu expliquei para vocês por que o pessoal coloca esse i, né? E para a gente não misturar o i com o número 1, eu coloquei contador, né? Coloquei contador, coloquei contadora, a gente colocava um nome ali para ficar mais fácil da gente entender. Só que agora, como a gente já está mais evoluído, eu vou colocar só i para a gente simplificar o nosso código. E a gente vai precisar também de uma variável total. Eu vou declarar aqui em cima só para a gente saber que existe, para a gente não esquecer, e não tinha necessidade da gente colocar essa variável total aqui em cima. A gente poderia ter colocado direto lá no código na hora que a gente vai fazer o nosso laço de repetição. Mas não tem problema, eu vou deixar ela aqui em cima só para a gente entender que a gente vai utilizar ela. Agora eu vou criar o nosso laço de repetição, a gente vai utilizar o for. Então na primeira parte aqui a gente vai colocar o nosso i, né? O nosso i já está recebendo 1, então a gente não precisa colocar aqui. Enquanto o i for menor ou igual a 10, né? Lembra dos operadores? A gente já tratou sobre isso daqui. Se a gente quer incluir o número 10 ali na nossa tabuada, a gente tem que colocar ali o sinalzinho de igual. Enquanto o i for menor ou igual a 10, o i vai receber mais. Pessoal, dessa forma o nosso código fica bem mais simples, tá? Lembra que a gente usava o contadora e o código ficava um pouquinho mais extenso? E agora utilizando o i fica mais curto, fica mais simples o nosso código, né? Eu vou chamar aqui a variável total e ela vai receber a tabuada vezes o i, tá? O i é o nosso contador. Isso daqui é o i, não é o número 1, tá? Não vão se confundir. Agora, em vez de a gente colocar ali o document_write, a gente vai colocar o console log. Console.log e pedir para apresentar ali dentro para a gente as informações da nossa tabuada. Pessoal, a gente já tratou sobre a interpolação, né? A gente já fez a questão da interpolação, a gente usa uma crase no começo e uma crase no final, e quando a gente faz a chamada ali da nossa variável, a gente usa o dólar e mais as chaves, né? Dessa forma a gente não precisa fazer ali a concatenação com um monte de sinalzinho demais. Então eu vou colocar aqui no console log com a interpolação, para ficar mais fácil, né? Mais simples o nosso código, e colocar aqui as informações que a gente vai apresentar ali na tela. Então a gente precisa colocar o dólar e as chaves. E dentro das chaves a gente coloca a nossa variável. Vou colocar aqui tabuada vezes a variável contadora, o i, vai ser igual total. Então a gente precisa colocar aqui agora a nossa última variável, total. Pessoal, dessa forma aqui a gente não precisa pedir para pular linha, né, colocar aquele comando HTML, porque a gente vai visualizar isso daqui através do console log. E no console log ele já pula a linha para a gente, vai aparecer ali uma informação debaixo da outra, tá? Então a formatação da nossa tabuada vai sair ali tudo certinha, tá? Não precisa esquentar a cabeça em colocar aqui a questão do BR, né, para a gente pular a linha. Então não tem necessidade. Pessoal, agora aqui a gente já sabe que não vai apresentar nada porque a gente colocou o método console log. Então só vai aparecer ali no console. E para consultar o console a gente aperta a tecla F12 para poder abrir ali o nosso DevTools. Então na abinha console, agora sim vai aparecer as informações ali na nossa tabuada, vai aparecer ali as informações um debaixo do outro, né? Não foi necessário a gente colocar aqui o comando BR, né, para pular linha. Então no console log a gente tem essa facilidade, tá? Alguns comandos aqui que a gente colocaria no HTML não vai ser necessário, porque a gente não está apresentando no documento HTML. E no console log vai aparecer aqui tudo certinho, tá? Pessoal, eu vou expandir aqui para a gente ter uma tela maior, porque a gente vai utilizar aqui uma abinha para a gente poder consultar ali o nosso documento HTML. Essa abinha aqui, ó, sources,
ela vai ter aqui umas outras informações aqui do lado esquerdo. E dentro aqui vai aparecer o nosso index, tá? Esse index aqui é o nosso documento HTML que a gente está utilizando aqui em cima, tá? Então é o mesmo documento aqui, é esse daqui. Dentro desse index vai ter aqui as informações que a gente colocou dentro do nosso HTML. E essa parte de baixo aqui foi o próprio DevTools que já trouxe para a gente, tá? Mas o que interessa para a gente é essa parte aqui. A gente criou aqui a nossa tabuada e a gente vai fazer aqui a depuração do nosso código, tá? Para a gente ver como que ele está se comportando. Pessoal, aqui do lado nós temos as linhas, né? As linhas de código que a gente fez. Se a gente for aqui até a linha 19, no caso aqui do meu exemplo, caiu na linha 19, tá? Se você estiver fazendo igualzinho eu estou fazendo aqui, também vai ser na linha 19. Se eu marcar essa linha aqui, vai aparecer aqui do lado direito, ó, que a gente tem um breakpoint, tá? Esse breakpoint está aparecendo aqui, ó, nessa linha aqui, ó, que vai ter o total e vai ter a tabuada. Então tem duas variáveis aqui para a gente consultar. Como que a gente faz para consultar isso daqui? Tem essa parte aqui de cima, ó, que está escrito watch, para a gente assistir, e não tem nada dentro dela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no sinalzinho de mais, e dentro aqui desse espaço a gente vai colocar o nome da variável que a gente quer ficar ali analisando, né? Ficar depurando. Eu vou colocar aqui a variável total, e vou dar um enter, tá? Essa variável total aqui, ela está recebendo 50. Por quê? Porque o nosso código aqui, ele já rodou. Ele já está rodado, tá? Se a gente for aqui no console log, as informações aqui já apareceram. Então, a última informação que a gente tem aqui da nossa variável total, que ela está valendo 50. E como é que a gente faz agora para rodar isso daqui novamente, para a gente ver ali o passo a passo, como que está se comportando o nosso sistema? A gente vem aqui e atualiza a tela. Na hora que a gente for atualizar aqui, ó, vai aparecer essa mensagem aqui, ó, pausado em... Aí a gente clica nessa setinha aqui do lado, ó, e reparem que agora ali na onde está escrito watch, ó, o nosso valor da variável total, né, o valor da variável total já mudou, agora o valor dá 5, né? Por quê? Porque começou de novo. Então, quando a gente clicar de novo aqui, ó, o nosso código está rodando, ele foi lá para cima do laço for. A variável total ainda vale 5. E quando a gente clica no próximo passo aqui, essa parte aqui fica rodando, tá? Vai ficar rodando aqui porque a gente está visualizando aqui essa parte que a gente marcou no breakpoint. Então, quando a gente apertar mais uma vez aqui, ó, a variável total agora está valendo 10. Então, ela vai chegar até os 50. Esse laço que a gente fez aqui, né, o nosso laço de repetição, vai ficar acontecendo até chegar ao valor 50, né, que é a nossa tabuada ali do 5, que está indo até o 10. Pessoal, se a gente não quiser ficar rodando isso daqui até o final, se a gente quiser dar uma pausa aqui, porque a gente já encontrou o nosso erro, já encontrou o problema que a gente estava procurando ali, a gente desmarca isso daqui e pede para rodar de novo, tá? A gente dá um stop aqui, clica no X e pede para rodar de novo. Aí já vai sair daquela parte ali da depuração, tá? Aí o nosso código aqui volta ao normal. Quando a gente for no console log aqui, ele vai aparecer aqui as informações novamente, tá? Então essa abinha sources aqui, ela vai servir para isso, tá? Para a gente localizar aqui o nosso documento HTML e aqui a gente fazer a depuração do nosso código. Pessoal, a gente pode marcar aqui qualquer parte do nosso código, tá? Eu marquei aqui só na variável total, na linha do total, para o nosso sistema parar nessa parte aqui, tá? Se eu quisesse marcar em outra parte aqui também dava, tá? Qualquer parte que a gente quiser marcar aqui a gente consegue, tá? E aqui no watch a gente também consegue escolher outra variável. Eu escolhi aqui a variável total. Eu vou escolher a variável i agora só para a gente ver o comportamento dela. Eu vou clicar aqui em mais, né? E aqui eu vou marcar a variável i. Tá? E vou dar um enter aqui, selecionei a variável e agora vou pedir para o sistema rodar. Então vou pedir aqui para atualizar na tela e vai ficar apresentando aqui o valor do i. O i agora ele está valendo 1, né? Na hora que ele passar de novo no laço aqui, ele vai valer 2. Tá? Agora o nosso i está valendo 2. Então essa ferramenta aqui de breakpoint, de watch, dessa ferramenta aqui de depuração, né? O que a gente está fazendo aqui, ajuda a gente até quando a gente está começando a trabalhar com os algoritmos, né? Até quando a gente está começando ali com o laço de repetição para ver o que está acontecendo dentro do nosso laço, né? E acompanhando passo a passo. Pessoal, eu prefiro passar esses detalhes, né, que nem eu falei para vocês em aulas passadas, passar esses detalhes quando a gente já tem um conteúdo
para a gente poder fazer essa utilização, né? Lembra quando a gente começou com o laço de repetição for? Muitas das pessoas ainda não tinham o conhecimento, são 3 partes, cada parte faz uma coisa diferente. Agora que a gente já sabe como funciona um laço de repetição e a gente vai utilizar agora a ferramenta para depurar o código, fica muito mais fácil. Porque senão, além de aprender a utilizar o laço de repetição, a saber a funcionalidade, ver como que funciona o laço de repetição, entender o funcionamento dele, a gente teria que aprender uma outra ferramenta, né? A ferramenta de depuração. Agora não, agora a gente já sabe uma parte, né? Uma parte da lógica de programação, que é construir o laço de repetição, e para a gente inserir uma ferramenta para poder fazer essa visualização, ver como que o sistema está se comportando, fica muito mais fácil. Porque agora a gente aprende apenas uma parte. E se a gente tivesse aprendido isso daqui lá no nosso curso básico de algoritmos e JavaScript, iam ser 2 coisas para a gente aprender ao mesmo tempo. Aí acabar misturando as informações. Por isso que eu prefiro fazer assim. Primeiro a gente aprende a parte mais fundamental, a parte mais importante, e depois a gente vai colocando esses detalhes dentro. Assim a gente ganha tempo. Pessoal, se vocês gostaram da aula de hoje, curtam, compartilhem, acione o sininho, porque assim que sair a próxima aula vocês ficam sabendo. Até a próxima aula!